Sabe que eu estava estudando aqui a palavra do Senhor, eu fiquei impactada. Olha como tem coisas que passam despercebido e a gente não percebe até que o próprio Espírito Santo nos mostra. Aqui em 1 Samuel 17:41 diz assim: Davi encontra-se com o gigante e o mata. 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com pau? Que pau? Davi, muito provavelmente, ele estava com seu cajado nas mãos. E aí, quando ele encontra, ele está indo em direção ao Golias, e Golias vem então em direção a ele. Quando ele vê que Davi está com o pau nas mãos, com o cajado nas mãos, ele fala: por acaso sou eu algum cão para você vir na minha direção, para você vir me atacar com pau? Porém, todavia, ele começa a zombar de Davi. E aí ele diz assim: para vires a mim com o pau? E pelos seus deuses começou a amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Oh, Jesus! Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens confrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vou parar aqui no 46, só para explanar aqui um pouquinho. O que acontece aqui? O filisteu faz parte do povo filisteu, que é o povo que mais perseguia o povo de Israel. Era um povo cruel, era um povo mau, era um povo perverso, mas todavia eles eram fortes. Por quê? Porque eles tinham carros de ferro. Eles tinham as melhores armas do exército para lutar. Além de que um gigante, no caso de Golias, né? Ele tinha 3 metros de altura, ele chegava a 3 metros de altura. A sua armadura pesava 60 quilos, só a sua armadura. E a ponta da sua espada pesava 6 quilos. Então, este homem aqui do 41, esse filisteu aqui, ele tá agora afrontando. Quando ele vê Davi vindo em direção a ele, né, com o cajado na mão, ele vai falar com Davi assim: então, você tá vindo na minha direção com um pedaço de pau? Como se eu fosse um cão querendo me matar? Me bater? Como se eu fosse um cão? E aí ele começa a ridicularizar Davi e ele volta zombando de Davi e afrontando Davi. Porque os nossos gigantes, os nossos inimigos, é isso que eles fazem. Eles muitas vezes falam palavras para nos paralisar, palavras para nos colocar medo. E foi isso aqui que ele tentou fazer, né? Quando ele vê Davi franzino, né, que no 42, olhando o filisteu e vendo que Davi era
e vendo Davi, o desprezou. Quando ele despreza Davi, pela sua fisionomia, pela sua pequenez, pela sua aparência, ele zomba, né? Ele despreza, ele rejeita. Ali ele está dizendo assim, que esse aí não vai dar nada. Então, imagino ele dizendo assim, olha, se eu fosse você, eu ficaria na sua, porque senão eu vou matar você assim, e eu vou pegar a sua carne, vou dar para as aves do céu e para as bestas feras do campo. Isso está escrito aqui no 44, mas no 45, ou seja, imediatamente, Davi vai lá e retruca as palavras dele. Sabe quando você chega, por exemplo, no consultório médico, e aí o médico diz assim, olha, você está com uma doença maligna, e você absorve aquela palavra e aceita aquela palavra? Essa palavra é um gigante. Você precisa aprender a rebater essas palavras. Por exemplo, quando alguém te diz alguma coisa que você não vai conseguir, mas você nunca vai casar numa igreja, você nunca vai casar de véu e grinalda, você nunca vai ter um filho, você nunca vai ter uma casa, você nunca vai ter uma empresa, são gigantes e você precisa aprender pelo poder do Espírito Santo, a retrucar essas palavras, como Davi fez. Imediatamente Davi disse assim, no 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, ou seja, você tem toda a armadura, você está pronto para guerrear, você está pronto para a guerra, você está preparado. Porém, e Davi continua dizendo assim, eu, porém, vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel. Ele está declarando que além de Deus ser o Deus da nação Israel, Deus também é o dono do exército de Israel. E ele, Davi, não fazia parte do exército de Israel, mas estava lutando como se fizesse parte do exército de Israel. E aí ele diz assim, ele é o Deus de Israel e também é o dono, o general de guerra, o general do exército de Israel. E eu estou lutando em nome desse Deus a quem tens afrontado. E no 46 ele diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Essa passagem aqui é tão linda, essa parte B do 46, porque ele diz assim, eu estou indo lutar contra você que já tem toda a armadura. A sua armadura pesa 60 quilos, é claro, ele não sabia disso. Nós sabemos hoje porque estudamos, né? Mas ele está dizendo assim, em outras palavras, a sua armadura é pesada, a sua espada é forte, é afiada, é pesada, você é alto, é grande, eu sou menor do que você está vindo a mim com a espada, com lança e com escudo. Você está preparado para a guerra. Eu fui preparado para a guerra o dia que eu matei o urso e o leão. Eu fui preparado para a guerra o dia que eu comecei a cuidar das ovelhas do meu pai. Eu fui preparado para a guerra o dia que eu estava no ventre da minha mãe e com a batalha do dia a dia, com as pelejas do dia a dia, Deus foi me capacitando para a guerra. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a sua cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus os darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. Davi aqui no 46, parte B, parte D aqui no finalzinho, ele não está amaldiçoando só o filisteu não. Ele está dizendo aqui, eu vou matar você, eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou dar o seu corpo para as aves do céu e para as bestas feras. E em seguida, eu vou dar também
todos os cadáveres do seu arraial, porque Deus entregará nas minhas mãos e nas mãos do exército que ele mesmo governa todos os cadáveres de lá do arraial, as bestas feras e as aves do céu. Lembra como é que ele chega afrontando Davi? Como é que ele fala com Davi? Como é que ele tenta fazer Davi correr? Ele tenta dizendo para Davi assim: você tá vendo? Você tá vindo, mas você não é nada, você é pequeno. Eu vou pegar a sua carne e vou dar para as aves. A mesma palavra que ele usa para fazer Davi correr é a mesma palavra que Davi usa para falar para ele: eu não tenho medo de você. As palavras que você está me dizendo, eu estou repetindo ela para você, mas com uma diferença. Eu vou cumprir as palavras que eu estou repetindo, porque eu estou repetindo em Deus. Você me ameaçou por você mesmo. No 47, ele fala assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a terra. E ele vos entregará nas nossas mãos. O que Davi está falando aqui? Davi está dizendo assim: você pode me afrontar, mas você não vai cumprir nenhuma das suas promessas. Você pode me ameaçar, você não vai conseguir fazer o que planejou fazer contra mim, porque eu vim a você em nome do Deus vivo, e é em nome do Deus vivo que eu vou vencer essa batalha, porque a batalha já está ganha. Então, nesse momento, aqui no 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Sabe por quê? Porque até aqui, até no 47, o filisteu, o Golias, ele estava achando que ele não ia lutar com Davi, que Davi era nada para ele. Mas aqui quando Davi abre a sua boca e ele mostra para ele que ele podia ser pequeno no tamanho, mas que ele era gigante na autoridade, que ele era cheio de Deus. E quem é cheio de Deus, o gigante não vence. O gigante falou assim: então eu vou lutar contra você. Então eu quero ver se você é tão forte assim. E nesse momento ele decide lutar contra Davi. Sabe por quê? Porque nesse momento ele entendeu que Davi não era o que os olhos dele via, mas que Davi era um gigante nas palavras. E ele entendeu que ele era capaz e que ele podia lutar com ele. Isso nos faz entender o quê? Que a sua e a minha guerra, a minha e a sua batalha, os nossos gigantes, eles só serão vencidos se nós guerrearmos em Deus. Fica a dica.